Inter SM na elite! Primeira divisão! Primeira divisão! É isso aí, rapaziada! O Inter conseguiu o objetivo, aquele objetivo que nós traçamos quando lançamos a Paixão Alvirrubra, se concretizou! E agora que venha o Inter, que venha o Grêmio, que venha o Juventude, o Caxias e todos os adversários da primeira divisão. O Inter é elite! Confere aí como é que foi, vem com a gente, vem no vídeo! Galera, quanta emoção, quanto tempo, 14 anos na divisão de acesso. O torcedor alvirrubro sofreu demais, mas estava lá em peso da Baixada Melancólica. Que festa maravilhosa fez o torcedor alvirrubro! Que festa! Faltavam 3 horas para o início do jogo e o estádio já começou a ficar lotado. Torcedor, tu tá de parabéns, tu levou esse time junto, tu jogou junto, mas parabéns também, em especial, para o presidente Pedro de la Páscoa, que confiou no projeto, que confiou no trabalho. Parabéns, presidente, correu atrás, foi persistente, teve resiliência, e isso foi extremamente importante para alcançar esse objetivo. Mas o objetivo que também foi conquistado, também foi alcançado, foi o objetivo de nós conseguirmos os 1000 inscritos aqui no canal. Já somos quase 1100 e nós vamos continuar aumentando porque agora nós somos elite. Então, se tu ainda não está inscrito, dá aquela moral, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e depois compartilha com todo mundo que vai agora acompanhar o Inter SM na elite, que vai acompanhar a Paixão Alvirrubra na primeira divisão. Então, galera, vocês vão ver aí nos melhores momentos, nas imagens que a gente vai trazer, foi um espetáculo, de cobertura das rádios, um espetáculo da torcida do Inter SM, como a gente já falou. O time jogou com muita sabedoria, não foi um jogo tecnicamente tão bom como o jogo lá de Veranópolis, mas foi um jogo em que o Inter SM soube jogar com a vantagem. Quem acabou, de certa forma, tentando correr um pouco mais, mostrando um certo nervosismo, foi o time do Veranópolis. É verdade que o Inter SM acabou dando um susto na torcida quando o Gabriel Morbeck perde um pênalti logo no início. Quem acabou dando um susto na torcida foi o Internacional de Santa Maria, que acabou perdendo um pênalti logo no início do jogo com o Gabriel Morbeck, e aquilo acabou, de certa forma, causando um desconforto na equipe, na torcida, e o time do Veranópolis percebeu isso e começou a tentar se impor. Mas, no segundo tempo, o Inter SM acabou colocando os nervos no lugar, já estava vencendo por 1-0. Aliás, 1-0, diga-se de passagem, não poderia ter sido mais merecido. Alan Baldi, o cara que mais vestiu a camisa do Inter SM, o cara que mais jogou nessa divisão de acesso com a camisa do Alvirrubro. Então, quiseram os deuses do futebol que fosse o Alan Baldi, remanescente da campanha do ano passado, e também um cara que contribuiu demais nesse ano de 2025. Depois do pênalti perdido, depois do Vec tentar se impor, o Inter SM abre o placar numa jogada do Lion, que foi outro cara que se destacou muito nessa campanha. Vai ter vídeo especial essa semana, fica ligado que a gente vai trazer aí. Então foi um jogo assim, espetacular, que teve também esses elementos, digamos assim, que contribuíram de alguma forma para coroar, para brindar ainda mais essa grande conquista. Me agradaram muito as declarações do presidente Pedro de la Páscoa, que falou nas rádios lá de Santa Maria, para as emissoras que estavam trazendo imagens, que é só o começo. E é isso mesmo, presidente, é isso mesmo, é isso que a gente quer. A gente quer um alvirrubro cada vez maior. E que bom que também
a direção pensa assim que é só o começo, que o Inter ainda vai ser muito maior. Então, né, vamos atrás desses objetivos, vamos atrás de novas conquistas. Esse é o Inter grande. A gente viu, né, algumas, né, lideranças, algumas, né, autoridades, melhor dizendo, lá da cidade, falando de apoio, secretário de esportes, prefeito, né, possibilidades de ampliação do estádio. Eu acho que é isso. Agora é a cidade abraçar o time, abraçar, né, a grande conquista que esse clube, né, teve e levar o time, né, para o lugar que ele nunca deveria ter saído e retomar, né, a sua projeção nacional. Então confere aí como é que foi, né, a cobertura desde o início, como é que foi, né, a chegada dos torcedores, como que foi, né, toda o concentra, todo o esquenta aí, Nico! Como que foi todo o esquenta, né, no pré-jogo e os melhores momentos do jogo. Confere aí! Então aí a gente já começa com as imagens da concentração da torcida alvirrubra. Não tinha como nesse dia especial a gente não trazer, né, essas imagens para todo mundo aí que acompanha a gente ver como é que é o esquenta aí do Inter SM, o esquenta alvirrubro. A gente tá vendo o Nico, Jair, né, da turma do esquenta, mas a gente também tem churrasco da galera da Fanáticos, tem churrasco da galera da Bebedores. Vira uma festa o entorno do Presidente Vargas em dia de jogo grande, em dia de jogo decisivo. As emissoras da cidade deram show de imagens. A gente está vendo o drone da Rádio Membuí, que fez uma tomada assim, fantástica aí no pré-jogo, né? E depois também lá no final da partida. Então, imagens aí que mostram a cidade de Santa Maria, a sofrida cidade de Santa Maria ao fundo, e que está voltando a sorrir, que está voltando, né, a viver alegrias com o futebol, né? A nossa querida Santa Maria na região central. Aí a rapaziada da Fanáticos arrumando a barra. Aí o William, aquele abraço, e toda a gurizada aí que fez a resenha com a gente lá no ano passado, quando a gente teve aí no Presidente Vargas. Aí as panorâmicas do nosso estádio pronto para receber o público, pronto para receber essa torcida que tanto mereceu esse acesso. Aí começa de forma ordeira a entrada do torcedor, já eram ainda 11h30 da manhã quando os portões foram abertos. Aí a gente teve que acelerar o vídeo aí para mostrar para vocês, né, que a ocupação dos espaços ela foi se dando de forma muito ordeira, muito tranquila. Quem chegou cedo ao estádio Presidente Vargas pôde se acomodar de forma muito tranquila. A gente acelerou, os drones passando aí, os drones foram o show aí né, dessa transmissão. Aí ao fundo, olha só o fundo lá das arquibancadas, a quantidade de fumaça dos churrascos que eram feitos. E aí a gente começa a ver, a ocupação não para, desde que os portões foram abertos, o torcedor não parou 1 minuto de entrar até aproximadamente, né, ali por volta das 13 horas, quando já não cabia mais ninguém nas arquibancadas. 2 horas antes de iniciar o jogo e as arquibancadas já estavam totalmente tomadas pelos torcedores alvirrubros. A grande novidade das arquibancadas móveis atrás do gol ali, né, do cemitério da Avenida 2 de Novembro, né, foram colocadas e puderam ali receber mais em torno de 500 torcedores. Então, assim, foi um espetáculo, né, que a torcida alvirrubra deu aí durante, né, a entrada e depois também no recebimento na equipe. O pré-jogo foi fantástico, né? Todo mundo já estava dentro, a festa que estava lá fora veio para dentro do estádio. Aí a rapaziada da Bebedores, né, da Baixada. Tanise, grande abraço, muito bom ver essa coisa de torcida passando de mãe para filha, por que não? Né, como é o caso, né, da Bebedores, que passou, né, da grande alvirrubra Cida para, né, a Tanise. Então, são histórias, são né, coisas lindas que a gente vê num estádio de futebol. Eu fico até um pouco emocionado aqui ao falar, porque eu fui criado nessas arquibancadas, né? Então, assim, a gente não tem como não se emocionar. E aí, à medida que ia aproximando a hora do jogo, né, os lugares iam se escasseando, ia todo mundo
né, ocupando o seu espaço, e a gente vai ver que a festa só ia aumentando o desejo que a bola rolasse, o desejo que, né, de vez o Internacional entrasse em campo e conquistasse esse tão sonhado acesso. A fumaça do churrasco já diminui lá atrás, como vocês estão vendo, as arquibancadas gerais ali praticamente tomadas, aí a galera da Bebedores fazendo aquela festa. E é isso, né? Time grande tem que ter 2, 3, 4 torcidas organizadas para esquentar todos os setores aí, né, do estádio, para movimentar o torcedor, né, em todos os cantos, né, do estádio Presidente Vargas. Foi uma festa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Então, a gente está vendo aí, né, esse espetáculo aí de imagens das emissoras lá de Santa Maria. E aí, com a casa cheia, já não tinha mais jeito. Aí a gente está vendo a Avenida Liberdade ali ao fundo das arquibancadas, o movimento lá fora já é praticamente, né, zerado. Faltam aí aproximadamente, nesse momento que a gente está assistindo essa imagem aí, 1h30 para o início da partida. A gente está vendo, né, uma diminuição do movimento lá no portão, porque quem tinha ingresso, quem tinha que entrar, já entrou, né? E aí dentro, com o estádio lotado, não tinha mais jeito. Aí a festa começou a rolar, a rapaziada aí da Fanáticos da Baixada, né, fazendo a sua tradicional festa desde 2005, a Fanáticos nas arquibancadas aí do Presidente Vargas. O Paulo Sangóia, Comando Vermelho, também presente há muito tempo, lá naquela lateral. A Bebedores da Baixada, como eu falei, hoje tendo a Tanise como uma das suas principais representantes, mas que já teve, né, a sua mãe ali à frente, né, dessa torcida. Mas o Presidente Vargas, então, estava prestes a pulsar e comemorar um dos jogos mais históricos do clube, um dos jogos que vão ficar, daqueles que vão ficar sem dúvida nenhuma marcados, não só nos livros, não só nos anais do futebol gaúcho, mas na memória de cada um dos torcedores alvirrubros que tiveram no Presidente Vargas, cada um dos torcedores, né, que foram prestigiar o Internacional de Santa Maria, que foram ver uma tarde de futebol e de ver seu time voltar ao lugar de que nunca deveria ter saído. Então, foi um belíssimo espetáculo de futebol no Presidente Vargas, e a torcida do Inter SM mais uma vez foi protagonista, né, desse espetáculo. Aí a Fanáticos com a sua cultura de arquibancada, molecada já junto ali na batida, todo mundo vestido de alvirrubro, vestido de Inter SM. A rapaziada assim, ó, que é o coração da arquibancada do Presidente Vargas, essa rapaziada aí da Fanáticos da Baixada, e fazendo já, né, a sua formação de base ali. Aí foi a vez do time entrar em campo para aquecimento, aí o coraçãozinho ia só apertando cada vez mais, o chimarrão obviamente não faltou na arquibancada, e na medida em que ia se aproximando a hora do jogo, né, a torcida já ia cada vez mais cantando, tomando seus lugares para, né, receber o clube daquele jeito, com aquela festa. E quando os atletas do Internacional de Santa Maria entraram em campo, não teve jeito. Explodiu em festa a torcida, uma festa linda, uma festa maravilhosa da torcida do Internacional de Santa Maria, que jogou junto com o time sempre. Que torcida, torcedor, tu tá de parabéns. Eu chego aqui, ó, a engasgar aqui, porque, né, a vontade de estar aí junto nessa torcida, nessa festa maravilhosa, né, é muito grande. É muito grande. É uma dor não poder estar junto com vocês aí, mas a gente sabe que cada um e cada uma que teve nessa arquibancada cumpriu o seu papel. Vamos pro jogo! Então aí você já tem imagens, né, que vão anteceder o jogo. O árbitro Jean-Pierre ele é o centro, o time do Internacional de Santa Maria pronto para entrada. Aí você confere a escalação, o time que, né, o professor Bruno Coutinho vai trazer com 3 atacantes, assim como fez contra o Bagé. Ah, ou seja, dava indícios de que ia para cima do Veranópolis. Então o time começou com um Copete no gol, na zaga Itaqui, Tairone,
Rodrigo Augusto e Alan Baldi, o meio de campo com Matheus Santana, Mossoró e Lion, o ataque com Jarro, Morbeck e Wilson Júnior. Então um time extremamente ofensivo, o professor Bruno Coutinho já dizia que vinha para vencer o jogo. Aliás, como ele sempre fala, né, que todos os jogos, independente da situação, ele vai entrar para vencer. O que nos dá muita expectativa para também beliscar o título da divisão de acesso. O Veranópolis, ele vem com um ótimo goleiro Lucas Alves, com o Nicolas Ferri, que fez declarações polêmicas, Tyson, Iago, Maicon, Renan Metz, ótimo volante, Humberto Juan, o excelente Wesley Santo, Emerson Bacas e o atacante Romário. Então aí você está vendo, né, a entrada das equipes, o perfilamento, o Internacional Santa Maria com a sua linda camisa listrada, que faz referência ao último acesso conquistado em 2007 contra a equipe do Pelotas, num jogo memorável, naquele sim um jogo que era o jogo que decidiu o acesso, não havia mais partidas depois, não era um sistema de mata-mata, era um quadrangular, e subimos naquela oportunidade junto com o Sapucaense. Aí os jogadores perfilados, a torcida mais uma vez fazendo aquela festa, uma linda festa, né? Toda a arquibancada do PV totalmente tomada, não tinha espaço para mais ninguém, foram colocadas arquibancadas móveis, a comunidade de Santa Maria abraçou de fato o time do Internacional de Santa Maria. A gente, né, vai ver aí que depois dos jogadores se cumprimentarem, vai ter também aquela tradicional foto para o pôster dos jornais do início da semana. Inclusive, né, edição especial deve estar saindo aí já no início da semana, e o pôster aí durante a semana deve estar disponível para os torcedores do Internacional de Santa Maria. Muita fumaça, muito barulho, as torcidas empolgadíssimas com a possibilidade, né? E agora tem que ser assim, agora na divisão principal do futebol gaúcho tem que ser casa cheia todo jogo. Lutamos tanto para estar nesse lugar, não podemos, né, fazer aí como acontece muitas vezes, os clubes do interior sobem, chegam na primeira divisão e não colocam, né, nem metade da capacidade de seus estádios. Então temos que mostrar que o Inter de Santa Maria subiu, né, não foi por acaso, não foi por coincidência, e que, né, vai dar passos muito maiores para buscar objetivos também maiores, né, como uma projeção, né, estadual, como a consolidação. Eu vi alguns comentários já aí nos shorts que a gente trabalhou no final de semana. Primeira meta, permanecer na Série A, sem dúvida nenhuma. Mas se der para beliscar uma vaguinha na Série D, vai ser muito bom. Mas sem dúvida nenhuma, com o pezinho bem no chão, um objetivo aí de permanecer na primeira divisão já me serve. Já é um baita retorno, né, para o ano que vem. Aí então, como eu falei, né, os jogadores ali perfilados, né, para foto do pôster, comissão técnica, os moleques ali da base que tiveram sempre junto, eu me amarro nesses moleques agora, eles vão fazer a história do Sub-20. O Morbeck pediu para esperar, tá faltando um aí, calma aí, não bate a foto aí, quem é o atrasado? Pô, capitão, me ajuda aí, capitão, não quer sair na foto, capitão? Vamos lá, então, feita a foto oficial aí pro pôster, né, do acesso. Provavelmente o Veranópolis fez a foto dele também, porque futebol é assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas tudo se encaminhava ali para um grande triunfo do Internacional de Santa Maria. Então a gente vai ver aí, né, no início de jogo já o Inter SM tentando empurrar o Veranópolis para trás, ali uma escapada importante, né, uma recuperada de bola do Matheus Santana, lançou o Morbeck, né, desviou, né, reclamamos ainda de mão do jogador do Veranópolis, mas ela sobrou pro Jarro, que entrou a dribles na área e foi derrubado na área. Então, pênalti para o Internacional de Santa Maria com menos de 2 minutos e meio. A torcida foi a loucura. E a gente estava ali muito próximo, então, de comemorar já, né, nos primeiros minutos, o primeiro passo para o nosso retorno. O Gabriel Morbeck se posiciona, caminha para a bola, corre, bate e Lucas Alves pega o pênalti.
Que goleiraço esse Lucas Alves do VEC. A gente precisa reconhecer as valências, as virtudes também dos nossos adversários. E o Lucas Alves foi para mim, o melhor goleiro da divisão de acesso, sem dúvida alguma. Aí, né, a gente vai perceber que essa perda desse pênalti, né, de certa forma, abate um pouco os jogadores, né, esfria um pouco a torcida fica preocupada. O Inter tenta aí dar uma chegada no lançamento para a área, o goleiro Lucas Alves ali quase se atrapalha, mas consegue socar a bola para escanteio. Aí, na sequência do escanteio, a gente vai perceber aí, né, que, se eu não estou enganado, um contra-ataque do Veranópolis. Não, foi uma cabeçada do Gabriel Morbeck que acabou indo nas mãos do goleiro Lucas Alves. Aí falta pro Veranópolis, próximo ali da bandeirinha de escanteio. O jogador do VEC vai cobrar, vai ter um bate-rebate ali, a zaga afasta, o Veranópolis vai ficar com a bola. Foi um dos poucos momentos que o Veranópolis assim, chegou a ensaiar uma pressãozinha, né, com toque de bola, tentando chegar próxima à área do Internacional de Santa Maria. Né, a gente vai perceber aí que também depois, né, o Inter SM vai responder. Então aí uma chegada e o chute do Matheus Santana por cima da goleira do VEC. Então o jogo não estava na mesma plasticidade técnica do jogo de Veranópolis, mais uma chegada do SM aí, né? Na verdade aí é o contra-ataque que eu me referia do Veranópolis ali, o Lucas Ferri, né, vai sair jogando pela direita, vai encontrar o camisa 10 Emerson Bacas, que quase tentou dar o Baca, queria dar o drible da vaca no Copete, que estava ligadão, e não aceitou, buscou a bola e impediu o ataque do Veranópolis. O Veranópolis então começava a chegar, né? A torcida tinha esfriado, o time tinha dado uma baixada na rotação, no giro de perna, como gosta de falar o professor Bruno Coutinho, mas foi uma coisa só momentânea, né? Muito da questão do gol perdido. Aí voltou, né, o time a se encaixar, Matheus Santana não era o Lion, encontrou, né, o Jarro, e o Jarro vai chutar do lado direito do goleiro Lucas Alves. E aí, então, na sequência, vem aí com as narrações do gol que classificou o Inter SM para a Série A de 2026. Joga essa bola na área, Gabriel Morbeck tá por ali, essa bola sobe demais, Nicolas Ferri vem para tirar, Éder Monteiro completa, sobrou com o Romário não, Morbeck de cabeça, chapelou, o Éder Monteiro, juiz diz que não foi nada, bola vem para Wilson Júnior em direção ao fundo da torcida, se levanta, Morbeck subiu, Alan Baldi! Craque de bola! Ok, primeira substituição da partida, Éder Silva para a equipe do Veranópolis, o Internacional no ataque, Gabriel Morbeck de cabeça ganhou, atenção, vai tentou para Wilson Júnior, bateu na mão de novo, ô seu Jean-Pierre, a sobra de bola do Internacional com Wilson Júnior, vai entrando, é gol! Gol! Internacional! Não deu de pênalti, deu de bola rolando, o cruzamento feito e o gol do Internacional. Boa jogada ali, bola na frente, bateu na mão, não quis dar, agora sim bateu, hein? E voltou para Wilson Júnior, lá vai Wilson Júnior, meteu essa bola, vai pintar o gol! Alan Baldi! Gol!
Santa Maria! Se for pro gol, se for pro gol, me chama, me chama, me chama que eu vou! Alan Balde, camisa meia dúzia, eu falei com ele, hoje vai ter gol, deu Alan Balde, e o que aconteceu, hein, Gilson? Então, o primeiro tempo não ia acontecer mais nada, numa bola ali disputada pela lateral, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves de Lima encerra o primeiro tempo da partida e o segundo tempo era só esperar os 45 minutos passarem. Começa o segundo tempo, bola rolando e a gente vai perceber aí que o VEC viria com muita disposição para tentar reverter o placar. Já no primeiro minuto de jogo, uma chegada, né, do VEC, que jogou muito por aquele lado esquerdo, teve uma bola na área e o Copete acabou fazendo uma defesa em 2 tempos. O Copete deu um susto ali na torcida alvirrubra. Depois, mais um susto. O VEC também, quando chegava pelo lado direito, fazia essas cobranças curtas de escanteio. E o Romário, sozinho, embaixo do gol, acabou perdendo, né? Jean-Pierre marcou só o tiro de meta. Aí foi a vez do Inter SM chegar. Fez uma pressãozinha, triangulou bola, Matheus Santana com o Lion. Lion para dentro da área. O zagueiro tira, a bola sobra no Wilson Júnior, Sassarica para lá, Sassarica para cá. Então ali, nos primeiros minutos, o Inter SM tentando fazer uma pressão para resolver logo o jogo. Bola para a área e Lucas Alves, mais uma vez, faz uma brilhante intervenção. Aí foi a vez, né, Aí foi mais uma vez, nossa, né, agora uma falta perigosíssima, cobrada ali pelo Lion. O Alan Balde meio que atacou a bola e ela acabou chegando com muito efeito para o goleiro Lucas Alves. Aí começa as substituições, a primeira substituição do professor Bruno Coutinho, vai colocar o Vitinho, vai sair o Itaqui, machucado, lesionado, Itaqui, que jogou uma baita partida. Mais um escanteio pelo lado direito, mais uma cobrança curta, lá vai bola para a área do VEC, agora foi a vez do Copete intervir e cortar o cruzamento do Veranópolis. Depois, o Inter SM acaba cortando. Mais substituições, foi a vez agora de entrar em Marcos Freitas e Pepeto. Vão sair de campo Gabriel Morbeck e Matheus Santana. Matheus Santana, inclusive, saiu depois do atendimento médico. O Bruno Coutinho não abria mão, não abria mão de continuar em cima, né, do time do Veranópolis. Imagina, colocou o Pepeto, ainda tá com o Jarro e o Wilson Júnior dentro do jogo. Aí o VEC começa a pressionar, Lucas Luffet chuta por cima do gol do goleirão Copete, talvez depois daquela chance que o Romário perdeu embaixo da trave, tenha sido a chance mais clara. E aí as últimas trocas, vão entrar David Batista, El Tanque, e o Vitor Júnior. Agora sim, vão sair o Jarro, né, mas vai colocar um atacante, e sai o Alemão Balde, que para nós foi o craque do jogo, o cara que mais bola jogou no ano todo, na temporada toda, e que mais jogou ontem também. E o VEC continuava buscando empate, o jogo estava se aproximando do final, 83 minutos, aí o jogador do VEC sai de blanda defesa do SM, chuta, e o goleiro Rafael Copete faz uma ótima defesa. O VEC continuava, e aí agora foi a vez do jogador do Veranópolis jogar a bola na trave, no travessão do Copete. Isso já eram 85 minutos, já eram 40 minutos do segundo tempo. E esse perigo, um gol do VEC a essa altura. Aí uma roubada de bola do Marcos Freitas, joga pro Vitinho. Vitinho encontra o David Batista, o Tanque vai sozinho, era para garantir a subida e a bola acaba passando do lado da trave do goleiro Lucas Alves. E aí estava configurada, né? Aí um princípio de confusão. Os jogadores do Veranópolis, né, perderam a cabeça, agrediram o Wilson Júnior ali, o jogador foi expulso, né, os jogadores do Veranópolis pegaram a bandeirinha,
né? Tava perdido o jogo. O Veranópolis tem que valorizar a campanha que fez, um time que lutou bravamente, que se reergueu de uma situação muito difícil, né? Claro que ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder. Aí o jogador fazendo, né? Jogando, arremessando coisas contra a torcida do Inter, o negócio que não se vê no futebol mais, né? Então, assim, lamentável que tenha sido desse jeito, mas o jogo voltou, a bola voltou a rolar, e agora, né, era a vez do Vitinho ganhar do zagueiro ali na corrida e ficar com a chance clara de gol, né? Mas Lucas Alves mais uma vez foi para o abafo, mas não havia mais tempo para nada, né? O Jean-Pierre vai pedir a bola e ninguém mais tirava esse, né, acesso do Internacional de Santa Maria, e com a emoção tomando conta dos corações, tomando conta do estádio, veio a comemoração. 14 anos depois, o Inter SM volta à elite do futebol gaúcho. Comemora, torcedor alvirrubro! Com certeza, o mais importante, diante de uma torcida maravilhosa, diante de um clube que merecia há tempo esse acesso. Batemos na trave ano passado, não pude ajudar em nenhum minuto naqueles jogos, mas graças a Deus estive em campo em todas as partidas, e eu acho que Deus guardou para mim esse gol, que eu acho que eu merecia, a torcida merecia, o time merece, o clube merece, por tudo que eles estão fazendo, a estrutura que o presidente montou, esse projeto que ele montou, foi para esse momento. E tá aí, coroando com esse acesso, uma vitória em casa, diante do nosso torcedor, que é o mais importante. E a emoção, Pedro de la Pasca falando. Olha, é generoso, né? Precisa fazer muito ainda para ser. Precisa fazer muito ainda. Primeiro passo, a gente vai ficar por aqui, não. Tem gauchão, tem plano pro Inter, não é só isso aí. É o plano para... Cumprimentando aqui todo o staff do Inter, bastante emocionado aqui. Vai completar agora a resposta. O plano não é só para um acesso, é uma aventura de 6 meses. Como outras equipes vivem, subir, cair. Nosso plano é tornar o Inter um gigante. E é possível, a gente provou que é possível. Se pegar em 2023 sem nada, tá? Fazer o que a gente fez aqui, com certeza que dá para fazer. Tá, só confiar, tá? Quero vir ter uma Série D do Brasileiro, Série C, entendeu? Uma torcida, 25 mil pessoas para ingresso, uma plataforma, quando só tem 4 mil, 6 mil, é uma torcida enorme, enorme. Na verdade, um prazer, assim, né?
Desde que eu cheguei aqui, o discurso foi praticamente o mesmo, né? Independente do repertório de questionamento de vocês, independente do resultado do jogo. Inclusive, eu me desculpava por ser muito repetitivo. Mas é em função de acreditar, ter um propósito, ter uma estratégia. E principalmente desde os primeiros dias, os atletas que aqui estão, eu percebi que eles absorviam o que eu falava rapidamente e compraram a ideia na primeira semana. Então, me consolidou, me deixou ser dessa forma, né? E aí, lógico, tem um pouquinho do pessoal também de não me contentar por pouco, ser um cara muito ambicioso. Eu estava falando um minuto antes de chegar aqui sobre a nossa final já no domingo. Então, assim, eu me considero um coadjuvante. O que esses atletas representaram aqui, a camiseta do Internacional, o mérito é todo deles. Eu sou uma pecinha assim da engrenagem que eles escutaram e acabou dando certo. Fala um pouco sobre a estratégia do jogo de hoje, né? Porque o Internacional começou pressionando e não poderia ser diferente, protagonista, sendo o jogo em casa, diante da torcida. O pênalti perdido pelo Morbeck, parece que o time sentiu um pouquinho, mas depois conseguiu colocar a bola no chão em determinado momento. Isso foi um fator crucial para buscar o resultado e conseguir se organizar. E as alterações que você fez no segundo tempo, fechando a casinha, uma hora eu vi, tinha uma linha de 5, depois uma de 3, depois 2 na frente, ali na metade em diante do segundo tempo, essa estratégia e os diferentes momentos do jogo, Bruno. Na verdade, vir com um resultado positivo do primeiro jogo é muito satisfatório, né? É muito eufórico e era isso que eu me preocupava muito, uma euforia em função de tu relaxar em cima de um resultado, né? Que, entre aspas, tu já tinha conquistado, né? A gente entrou em campo aqui classificado, só que essa situação de não me contentar com essa situação, o resultado, eles entenderam mais uma vez que a gente não podia, né, estar com a sirene ligada e deixar o adversário no nosso campo. Então, sim, a gente pressionou de fato desde o primeiro tempo, uma estratégia, né, que virou corriqueira da nossa equipe. A gente pressiona enquanto tem perna, né, e depois a gente tem uma estratégia um pouco mais diferente para sustentar o resto do jogo. Hoje a gente foi feliz. Lógico que fazer o pênalti geraria um pouco mais, né, além da euforia, um pouco mais de relaxamento também da nossa parte, né? É importante frisar que sempre depois que a gente tem um objetivo conquistado, a gente relaxa, é instintivo, né? O ser humano é assim. E quando a gente faz o gol, ou quando a gente termina um jogo, né, que de 180 minutos, a primeira parte, você alcança o seu objetivo, consequentemente você entra numa zona de relaxamento e a gente não podia passar por isso. Enfim, a gente fez um jogo bastante sólido, sofrendo pouco, e mesmo assim é cansativo, é exaustivo, mas vale a pena o preço, vale a pena passar por tudo isso. Por mais que a gente possa analisar outros pontos, no fim das contas, o Bruno sabe, vive há muito tempo futebol, o que fica na história é o resultado. E o Inter SM conquistou o acesso com o comando do Bruno Coutinho. Qual é o sentimento? Já teve noção, já caiu a ficha do quanto significa? Porque no combo ali, apesar de tu estar só esta temporada, desde 2011 a equipe não joga a Série A. E aí quando forem procurar no scout lá, Bruno Coutinho, que comandou a equipe no acesso. Legal, Gilson, assim, muito, né? Eu pude receber minha família aqui, pais, esposa, filhos, e condecorar, né, essa visita com mais um acesso. Ano passado eu passei pela mesma situação de acesso, né? Uma atmosfera completamente diferente em função de ser um clube empresa, e aqui a gente passa numa situação de conquista por um clube quase centenário, associativo, de muita paixão, que carrega o nome de uma cidade gigantesca no escudo. Então, assim, de fato ela não caiu. Eu tô baixando ainda a adrenalina, entendendo, né, o que a gente está vivendo. Eu acho que de fato esses meninos, que sabem meu nome também, entra para a história. Mas como eu falei, a gente quer ser campeão porque tem oportunidade de ser campeão, né? Na verdade, os campeões são lembrados. Então, assim, eu acho que eu vou descansar um pouco mais só depois do segundo jogo aqui da volta na Baixada, que pra gente encerrar uma temporada de sucesso. Falando nisso, né? Bom, agora tem uma semana para pensar, recuperar, né? Tem aquela questão do físico, manter o foco, né? Porque é uma euforia. Você conquistar depois de 14 anos um acesso, você tem que procurar, claro, hoje comemora, mas amanhã tem que retornar o foco, né, Bruno? Porque, puxa vida, 14 anos
na divisão de acesso, mas um título da divisão de acesso, cara. Aí é fechar com a cereja do bolo, chave de ouro, manter esse foco, a estratégia e o fato do primeiro jogo ser lá em Novo Hamburgo, a decisão em casa de novo. E fala da torcida hoje, cara, acho que merece um capítulo, uma resenha especial na tua coletiva hoje, né? Então, sobre o foco, né, vamos lá, sobre o foco, a gente vive isso na nossa vida cotidiana, né? A gente conquista um resultado positivo após um jogo de uma fase classificatória, e gera um relaxamento e tu tem que ligar a chave de novo e se preparar para o próximo jogo. É lógico que agora tem um sabor, uma sensação, né, de missão cumprida, de fato retomar o foco para futebol, estratégia e principalmente condicionamento físico, voltar a pensar em adversários e rotina de clube, de futebol, vai ser um pouco mais complicado, mas também gera uma leveza, gera um sabor especial, saber que de fato o peso e a obrigação a gente já atingiu o objetivo. Sobre a torcida, eu acho que a torcida sim merece uma medalha, um troféu. Nós tivemos, né, recorde de público na competição, não tem nenhuma outra equipe que representa, que traz essa atmosfera para dentro do estádio, para dentro da competição. Eles mereciam. Como tu frisou, ficar 14 anos, a gente não tem essa culpa, mas a gente, quando chegou no clube, entendeu também a dor que eles tiveram e sem dúvida nenhuma foi um combustível a mais para a gente, né, tentar entrar para a história e ajudá-los, e assim foi. Eu fico feliz que eu não desviei em nenhum momento na minha conduta, na minha estratégia de campo e também aqui com vocês que cobrem, né? Eu fui sempre a mesma pessoa, com a mesma tranquilidade, com a mesma calma para dar atenção para todos, e tenho certeza que eu mantive um padrão, inclusive nas minhas respostas aqui, inclusive na hora de lidar com o torcedor, com as críticas. E tá mudando, o futebol tá mudando um pouco, não é só avaliando pelo resultado final, o resultado final é o que pesa muito, mas quem vive internamente aqui consegue avaliar o que o staff técnico faz, o que os atletas fazem de verdade. Agora, já que o futebol fala só pelo resultado, então vamos trazer um pouquinho para nós isso e aproveitar esse momento, então, que o resultado é nosso. Como é que vai ser a semana, visando os dois confrontos, então, contra o Novo Hamburgo? Como tu bem falaste, né? Já tem o nome na história, enfim, a gente falou, tô dizendo, mas já conquistou acesso, mas ainda tem a busca pelo título. Novo Hamburgo, adversário, talvez dos jogos mais difíceis, prova disso, não só nos acréscimos, e que esperar de pensar, e como é que vai ser a preparação da semana? Confesso que sim, já pensei inclusive nos dias de folga, já pensei no que a gente vai aplicar de treinamento. Conhecemos a equipe do Novo Hamburgo, uma equipe também de tradição e camisa, há pouco tempo, né, jogando a elite. Enfim, eu quero seguir entrando para a história, não só com acesso, quero título, quero troféu, isso aí nos engrandece, né, nos faz ser lembrado. Mas eu acho que, né, o Gilson cobrindo aqui diariamente, a gente fala sobre futebol de fato, estratégica, logística de viagem. Nos próximos dias tem que baixar um pouco a adrenalina e aproveitar também esse domingão que a gente sonhou tanto, né, com 17 de agosto, então vamos viver ele bastante para que demore para passar. O diretor Alcides Henrique Zap quer fazer um questionamento lá pro Bruno Coutinho. Alcides, fala aí. Coutinho, eu perguntei pro doutor Humberto, torcedor, Nico, equipe diretiva, teu gerente, presidente, os jogadores com caráter, com grandeza, família. Três situações, e o Coutinho está nesse contexto. Três situações que mais importantes foram para levar o Inter, sonho de Santa Maria, ser realizado, Coutinho. Eu acho que, como eu falei, né, na primeira questão, eu falei que eu não sou protagonista, eu sou o prêmio é dos atletas, total, né, da família dos atletas, porque de fato eles que lidam, ou elas, né, na maioria dos casos, né, as esposas principalmente, mães, lidam com a crítica, elas que fazem os atletas reabastecerem, se encherem de energia para retomar, né, pós-crítica e reiniciar o trabalho. Então, assim, acho que a vitória passa por eles, sim, sem dúvida nenhuma. Enfim, é a família, os atletas trabalhando, entenderam a situação real do clube, entenderam o que a gente precisava fazer e deixar uma mensagem de que não avaliem
em cima do resultado, que não avaliem em cima da festa, avaliem de fato o profissional, o pai de família que está aqui, que é muito mais profundo, é muito mais digno, né? Agora, com o resultado, é um pouco mais fácil e deixar esses atletas desfrutar um pouquinho sem pressão também. Só uma questão ali, rapidinho. Teu contrato vai até quando, Coutinho? O que tu tem firmado aí com o clube? Até o último jogo da divisão? Essa pergunta é pro Pedro, esqueci, na verdade. Copinha? Não lembro. Não lembra? Cara, eu tenho uma aqui, cara, por favor, assim, ó, me leva na boa. Mas assim, ó, cara, teve determinados momentos ali, principalmente na fase classificatória, os caras chegaram, pô, esse cara tá inventando coisa, meu. É? Professor Pardal, tu viu isso, né, cara? Nas redes sociais, tu disse que tu tem uma empresa que administra ali. Os caras faziam meme assim, tu, com o professor Pardal que vem. Cara, a melhor resposta é dentro de campo, né? Até pra quem dá da imprensa. Serve pro Fabrício Minucci também, não tem problema nenhum. A banca paga, a banca recebe. No futebol é assim, né, Bruno? É errado, mas é assim, a gente se acostuma com o incomum, né? Não pode ser comum isso, porque é um desrespeito. Mas, de fato, no futebol é assim. Eu sei como lidar com isso. O babaca que falou do professor Pardal, na verdade, ele me elogiou, né? Porque é um professor, né? Ser xingado como professor é excelente. E, na verdade, assim, ele ataca com 2, com 3, não bota esse, não bota aquele. Eu não sei quem foi, quantos foram, mas avisa eles que quem sabe de futebol sou eu. Eles são torcedores. Se o presidente chegar e diz assim, fica, Bruno. Copinha, hoje eu vou desfrutar bastante com a minha família. Claro. A ideia, assim, como administração de carreira, é o maior tempo possível dentro de um clube, gerar uma identificação, fazer que o time, né, que vai a campo tenha um DNA, tenha uma identidade e que eu passe por essa formação. Parece clichê, mas isso é o que mais nos premia, o que mais nos motiva a permanecer no clube. Vamos liberar a última. Vou liberar ele, mas é impressionante a maturidade, o controle, o emocional do Coutinho. É impressionante, Coutinho. Esse dia eu estava entrevistando contigo aqui e estava prestando atenção às tuas respostas. Tu não muda, tu tem equilíbrio, tem essa noção de controlar as emoções. Acadêmico de psicologia. Batalha, mais uma batalha, mais uma vencida. Tu não te emociona com a última batalha, missão cumprida, primeira divisão. Tu não te emociona muito, Bruno? Me emociono bastante. Durante a partida, por alguns momentos, eu sabia onde a minha família estava e olhar para eles ali me fazia escorrer lágrima dos olhos. Choro muito, me emociono com muita facilidade. É chorão, cara? Tu é chorão? Não sou chorão. Eu choro quando me emociono. Simples assim, né? Chorão fica feio chamar o... Pejorativo? Não, é muito pejorativo. Me emociono sim, me emociono com o trabalho internamente com os atletas. Mas agora eu tenho uma imagem a ser zelada e eu tenho que sempre transmitir para os atletas exatamente como eu gostaria que eles se posicionassem, como eu gostaria que eles recebessem todas essas críticas. Então, se eu me deixar levar por comentários e torcida, eu vou ser mais um. E eu não estou aqui para ser mais um. Desde que eu parei a jogar futebol, eu tive diversos convites para... voltar para a beira do campo imediatamente. Eu esperei e preferi me preparar e eu acho que valeu a pena fazer tudo no caminho certo, tudo na hora certa. E como eu falei desde o início, o Inter de Santa Maria tinha contratado a pessoa certa, eu tinha plena certeza que a gente, se não chegasse, estaria muito próximo, porque a gente não pode, garantir resultados. Futebol é um jogo, mas eu sabia que a gente ia minimamente chegar próximo desse dia aqui. Então você viu aí, toda a festa, toda o pré-jogo, os melhores momentos, viu aí o pós-jogo, as comemorações, as declarações, as entrevistas, presidente, jogadores. Nessa partida em especial, eu queria fazer o meu destaque para o alemão que fez o gol, que foi um exemplo de regularidade, um cara super do bem, um cara humilde que a gente pôde conversar. Vou deixar aqui o card para vocês conferirem a resenha que o Paixão Alvirrubro fez com ele. Foi uma resenha muito, muito legal. Confere aí depois. Cara, e assim, não há como não ressaltar o trabalho do Bruno Coutinho. O professor Bruno Coutinho foi uma grata surpresa nessa reta final. A gente, e eu torço particularmente muito que ele fique. Quando a gente começou a ter desconfiança pelo trabalho, pensei cá comigo, para manter minha coerência,
né, vou torcer para que ele suba o clube e depois, né, agradecer os trabalhos prestados e vida que segue. Mas acho que, né, se criou uma relação mais sólida. Acho que se criou uma relação de, né, de amor, de respeito. Acho que o Bruno, claro que tem, a gente está falando isso e a gente sabe que é profissionalismo, é profissional, né, mas o Bruno fala com muito carinho sobre a cidade, sobre o clube. É um trabalho grande, no sentido de ter à frente, né, estar à frente de um time, né, com uma grande torcida. É verdade, o Bruno já treinou outros times importantes, né, mas talvez... eu quero aqui fazer uma referência a um cara que, para mim, marcou a minha geração, né, que foi o professor Tadeu Menezes. Cara, o Tadeu Menezes, até hoje, é considerado o maior técnico da história do Internacional Santa Maria. Então, assim, será que não podemos sonhar de novo, né, com outros nomes que venham a marcar história do Internacional Santa Maria, sejam eles treinadores, jogadores? Esse grupo é muito bom, né? O Pedro falava ali, vocês podem ver aí nas redes sociais, que esse grupo é um grupo muito bom para se perder no acesso, né? Esse grupo é muito bom para simplesmente ter conquistado o acesso. Então é isso, é apostar nessa galera, apostar nesses jogadores que deram, né, o sangue, que deram o seu esforço, o seu futebol para essa grande conquista do Internacional de Santa Maria. Então, galera, assim, né, eu estava lá em Santa Maria, fiz toda uma campanha. A gente está pensando aqui em fazer uma campanha também agora para poder estar indo na final, né? A gente vai resolver isso nos próximos dias. Mas, assim, o que fica aqui mesmo para a gente é a imensa alegria de ter visto o time da nossa cidade, o time que a gente cresceu acompanhando, que a gente torce, que a gente sempre amou, né, conquistando, né, algo que há muito tempo a gente não via. E isso é extremamente importante, né, para uma cidade que tem sofrido muito, uma cidade que não tinha há muito tempo motivos para sorrir, motivos para ser feliz, e hoje o Internacional de Santa Maria resgatou essa vontade de sorrir. E como eu falei no outro vídeo, Pedro, obrigado por nos devolver a alegria de torcer, né, pelo Internacional de Santa Maria. E Internacional de Santa Maria, obrigado por nos fazer, né, sentir orgulho de sermos santamarienses, de levarmos para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o mundo, que, né, o Internacional de Santa Maria está de volta à elite. E junto com o Inter SM, o Alvirrubro aqui, o Gustavo do Paixão Alvirrubra também vai crescer junto, e tu vai ajudar nisso, porque agora nós vamos para a elite, nós vamos acompanhar mais de perto, nós vamos fazer cobertura de jogos, né, com dupla Grenal, com dupla Caju, com Guarani de Bagé, com Avenida, com Monson, com Ipiranga, com São José, com São Luís de Juí. Esses são os caras que nós vamos jogar agora, esses caras que nós vamos enfrentar. Então, galera, dá aquela moral, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com toda a tua galera, né, o nosso canal. E se tá gostando, vai, né, e ajuda a divulgar, ajuda a fazer do Paixão Alvirrubra a voz do torcedor alvirrubro que não pode estar em Santa Maria. E se tu tá em Santa Maria também e curte aqui, né, o nosso trabalho, a nossa resenha, também ajuda aí, compartilha. Finalmente, galera, estamos de volta à elite do futebol gaúcho. E agora é a final. E como o Bruno falou, como o Pedro falou, nós vamos atrás do título. Os jogadores também querem, a torcida também quer, porque queremos, né, botar taça no armário, e sim, título é muito importante. Agora, né, todo foco na final e quem sabe já começar na divisão principal do futebol gaúcho, conquistando vaga para a Copa do Brasil, conquistando vaga na Série D do Brasileiro e voltar. Né? Quem sabe eu não posso ver, né, o meu Alvirrubro aqui no Rio de Janeiro, num dos estádios da vida aí, né, do Rio. Vamos esperar. Ou se for em São Paulo, a gente vai também. Não tem problema. A gente vai sempre aonde tiver o Inter SM e a gente puder ir, a gente vai querer estar junto. Então, nova vida, chave virada e agora, né, foco na final. Beleza? Então, é isso, galera. Até a divisão principal do futebol gaúcho, até a elite, até a Série A e aquele abraço!